senhor presidente dessa casa, vereador Silvio, que em verdade é o protagonista desse gesto nobre em favor de uma causa que há de ser a principal causa pela qual o mundo lutará. Companheiros vereadores que nos honram em fazer desta casa de leis uma casa que busca ajustar as leis humanas às leis de Deus. Lideranças espíritas aqui presentes, companheiros de Batiba, os companheiros que nos acompanharão depois pela internet, porque nos verão depois em outros momentos, que Jesus possa nos abençoar, nos amparar e que possa, sobretudo, proteger as nossas famílias, proteger os nossos lares, sobretudo aqueles que estão com mais dificuldades, que padecem das aflições a que Jesus convocou a si. É significativa essa mensagem, essa proposta, esse momento em especial a de marcar a história do Espiritismo de Batiba, como já aconteceu em outras ocasiões, como já acontece desde 1986, com uma lei da Rosa de Freitas, que lá na Assembleia Legislativa também tem proporcionado essa possibilidade de discutir na Assembleia Legislativa momentos tão importantes e que possa, inclusive, haver momentos para contemplar outras religiões. A religiosidade, a espiritualidade está latente na alma do povo brasileiro. A Constituição brasileira, a Constituição Federal, ela abre-se em nome de Deus. E quando a gente traz aqui, então, esse tema para o nosso debate, eu fiquei pensando como começar. E talvez vocês que nos escutam, talvez, o que falar no momento desse? E eu comecei a pensar no Pai Nosso. Quando a gente diz Pai Nosso, talvez a gente não se lembre que nós somos irmãos, temos o mesmo Pai. E eu fiquei buscando na minha memória, que é curta, porque não tenho a lucidez com que nos honram aqueles que nos visitam, que nos acompanham, em que momento a história registra o primeiro ato de fraternidade. E foi escavando os fósseis e analisando os fósseis que um dia alguém encontrou um fêmur fossilizado que havia se ligado, se curado, ele tinha se unido de novo. E segundo a dedução desse acontecimento, alguém diz assim: alguém quebrou o fêmur, e a fratura de fêmur é uma lesão gravíssima, e que se não houver a solidariedade de alguém que cuida dessa pessoa, ela teria sido comida pelas feras. Os estudos então chegaram à conclusão de que aquele relato, aquele fato, aquele registro dava a noção exata daquilo que o homem vem fazer na Terra, já que ele carrega consigo um destino, a felicidade. E o Pai que nos cria propicia a oportunidade para que todos nós saiamos de IPI, primitivos e ignorantes, para chegar à perfeição relativa, que é a felicidade que a todos nós. Não é possível conceber Deus senão o Pai amoroso que ampara todos os filhos em todas as condições
e lhe propicia, com a sua inteligência, as condições necessárias para que ele possa sair do ponto primitivo ao ponto final. Esse talvez seja o grande desafio dos homens e das pessoas quando a gente fica fazendo aquelas clássicas perguntas que a própria doutrina espírita traz para nós, qual seja, quem sou? De onde vim? Para onde vou? E como eu faço para chegar onde eu quero chegar? No dia que nós respondermos essas 4 perguntas, e nós nos aplicarmos a solucionar o imbróglio que é respondê-las, nós teremos encontrado a felicidade que nós queremos. Os registros dizem, para algumas pessoas, que o homem morre e acaba tudo. É uma ciência que está aí no debate, muitas vezes, das próprias escolas. Outros dizem que a vida verdadeira começa quando o bebê chora, ele aspira o fôlego divino e então ali ele bebe o fôlego de Deus e ele começa a existir já para a eternidade. No primeiro caso, o indivíduo morre e acaba tudo. No segundo caso, já contempla a continuidade da vida. No outro momento, alguém diz que o que é da carne procede da carne, mas o Espírito vem de Deus. E aí vem 2 questões. Chega a folha em branco ou já traz histórias escritas? E aqueles que, na verdade, relutam em aceitar a tese da pluralidade de existências ou da reencarnação, se quisermos, terão dificuldade de explicar por que 2 crianças ou 3 crianças nascidas do mesmo pai e da mesma mãe, ainda que carreguem as suas características genéticas que se lhe assemelham pela cor do cabelo, pela cor dos olhos, pela altura, mas terão dificuldade de explicar por que um é tão agitado e o outro é tão calmo, um é tão irascível, o outro é tão generoso. Onde foi que ele aprendeu essas coisas? E terão dificuldade ainda de explicar por quê, admitindo apenas uma única existência, como explicar a alguém que passa 80 anos na Terra, ou 50, ou 30, ou 20, e depois é jogado num fogo ad eterno. Eu faço um trabalho em presídios. Eu dirijo 20 grupos de visita a presídios no Espírito Santo. A minha assessoria teológica na Sejus, Secretaria de Justiça, ela se dá também em razão desse trabalho que fazemos no trabalho de resgate das pessoas que estão em situação de extrema aflição nos presídios. Alguém vai me cobrar daqui a pouco, mas você faz um trabalho para as vítimas também? Eu estou em débito, porque preciso olhar as vítimas também. Mas tem uma frente de trabalho para quem quiser trabalhar, porque a gente não consegue fazer tudo. Mas lá no presídio, o curioso é que eu me debato com essas questões e, sobretudo lá, tem uma forte influência daquelas pessoas que cometeram delitos, quase sempre carregando o peso da culpa, o peso do remorso. Então, eu faço a seguinte brincadeira com eles. Se esse teto desabasse agora e achatasse todos nós e todos nós morrêssemos, vamos nos transportar para lá. Quem de nós iria para o céu aqui? Lá no presídio, pasme, eu já encontrei gente que diz que vai para o céu, mesmo estando lá. Eu não vou contestar, obviamente. Porque quem sou eu para julgar alguém que diz que vai para o céu? Sou eu, Deus, que não vai dizer.
E aí fica aquele vazio do inferno. Eu estou colocando essa história, esse fato, porque eu vou apresentar uma proposta. E aí então eu entro num teatro que faço para oferecer a terceira porta. Porque tem a porta azul do céu, tem a porta vermelha do inferno, de onde você entra e nunca sai, e o céu é só para quem tem puro coração, e a porta cinza da reencarnação, o retorno para o indivíduo voltar e recuperar, refazer todos os seus erros. Até hoje eu não encontrei nenhum que quisesse ir para o inferno. Todo mundo quer ir para o céu, mas se a porta do meio, que é a porta cinza, abre a perspectiva para corrigir, eles admitem, porque já tem lucidez capaz de interpretar esse fato. Mas essa dúvida que nos assalta, e assalta as pessoas que estão lá, entre a porta vermelha, a porta azul e a porta cinza, assalta os homens de forma a ser perturbador, às vezes, pelos problemas da culpa e do remorso. Isso motivou aquela indagação célebre do Nicodemos. Lembra do Nicodemos? O senhor presidente conheceu o Nicodemos? Devia conhecer o Nicodemos. Nicodemos foi um sujeito que foi perguntar a Jesus como é que é o nascer de novo. E eu fico pensando assim no teatro, já que nós estamos numa repartição pública, assim, numa sexta-feira, happy hour, 4 horas da tarde, a gente dá uma olhada para um lado, para o outro, falou, eu vou bater um papo com um amigo. E o Nicodemo me parece que era um funcionário público que foi bater um papo com um amigo, mas o amigo era Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus. Ele foi perguntar sobre o nascer de novo. E rola aquele papo interessante do nascer de novo. Jesus diz, você que era o doutor da lei não sabe disso? Mas como é que eu posso voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus, você que é doutor da lei não sabe disso? O Nicodemo ficou tão envolvido com essa conversa que ele voltou na segunda-feira para... Aqui eu estou caricaturando, tá? Ele volta na segunda-feira para a repartição pública e ele encontrou um outro sujeito, o Malebel. Ele chegou lá para o Malebel e eu imagino a cena, eu estou aqui, na verdade, criando a história, que ele contou para o Malebel o seguinte, cara, eu fui lá conversar com o tal de Jesus, o cara me botou, rapaz, ele me botou numa sinuca danada, que agora eu estou com todas as dúvidas a respeito desse negócio de nascer de novo. E ele está trazendo uma política, uma nova ordem social, e então me parece que esse negócio vai pegar. Me parece que essa ideia vai rolar. Porque ele é convincente. Ele balançou as minhas estruturas. E o Malebel falou assim, eu vou conhecer esse cara, velho. Eu vou visitar esse rapaz. Porque vai que esse cara ganha. Esse modelo vai ganhando força, eu sou fiscal. E se ele ganhar a política, eu já vou deixar até meu currículo com ele. Porque eu quero ficar bem na fita, como todos nós queremos. E eis que então o Malebel descobriu que estava acontecendo a segunda multiplicação dos pães. Com 5 pães e 3 peixes, Jesus dera alimento para multidões. E quando a multidão, então, relata Humberto de Campos no livro Pontos e Contos, na lição 1, e agora vem a minha proposta, o programa do Senhor é essa lição. Já que nós estamos falando aqui, dos últimos serão os primeiros, ou os trabalhadores da última hora, ou do texto de Mateus 20, 1 a 26. E o Malebel, então, vai conversar com Jesus montado num cavalo, a dignidade do seu cargo. Eu diria que estava hoje num Corolla, se fosse de hoje, com ar-condicionado. Eu não sei se aqui o pessoal da Câmara tem um Corolla de ar-condicionado e tal, mas eu posso dizer que esse ambiente aqui é bem à altura da dignidade, da função que essa casa exerce. Portanto, é natural que ele tivesse, na verdade, uma estatura. Ele era alguém que estava montado num cavalo
Eu imagino aí, eu já passei na roça, um cavalo de 7 palmos de altura, um cavalo de boa raça, bem arriado, digamos. E Malebel vai conversar com Jesus, e quando Malebel chega montado naquele cavalo, ricamente ajaezado, na expressão de Humberto de Campos, ele de longe, Jesus o divisa, ele se fica nos olhos, e ele pergunta, de longe ainda montado no cavalo, és tu o anunciador da nova era? Como Jesus falava para a plebe, certamente ele falava assim, eu sou o cara, sou eu mesmo. Estou de fato anunciando a nova ordem. O nome da lição é o programa do Senhor. E o Malebel falou, então é contigo que eu quero falar. E vai se aproximando, a multidão vai abrindo espaço, ele vai chegando. Em que base se dá essa nova ordem, esse novo modelo que tu queres implantar, que me parece que envolve questões de política, de pedagogia, de economia, das ciências? E Jesus responde, em obrigação de trabalho para todos. A base é o trabalho. Eu acho que Jesus já tinha lido o livro dos Espíritos e lido as leis morais da segunda lei. O Malebel esfregou as mãos e falou, estou feito, vou deixar meu currículo, eu sou fiscal. Se é trabalho, eu vou fiscalizar. E já querendo, nessa altura, já tinha descido o cavalo, já tinha apiado. Eu estou feito, vou deixar meu currículo. Trabalho, fiscalização, eu sou fiscal, eu estou preparado para participar do novo modelo. E aí ele pergunta, já quase para apresentar o currículo, quem vai fiscalizar? Aí acontece um fato. Jesus joga a brasa do Malebel dentro do balde. E diz assim, esse trabalho será fiscalizado pela consciência de cada um. O Malebel ficou petrificado com a resposta, porque a brasa dele apagou-se. E aí ele começa, então, uma proposta de crítica. Então, esse trabalho que tu queres implantar prescinde de disciplina e de ordem. Acho que, de novo, Jesus tinha lido as leis morais e ele disse, nenhum trabalho prospera sem disciplina e ordem. E agora, já caído literalmente do cavalo, ele faz 4 perguntas que eu quero endereçar, e aí está a ideia do programa. Qual é a função dos melhores? Melhorar os piores, diz Jesus. A função dos melhores é melhorar os piores. Como Nicodemo já não passou a não entender mais nada. E qual é a função dos bons? A função dos bons é trabalhar para que os maus se tornem igualmente bons. E qual é a função dos sábios? Propiciar a oportunidade de saber para os ignorantes, para que se ilumine pelo saber adquirido. E qual é a função dos ricos? A função dos ricos é gerar a oportunidade para que os pobres possam se enriquecer pelas possibilidades do trabalho. Como nós vemos aí, nessa figura alegórica, essa lição tem 10 perguntas, eu falei 7 até agora, se vocês contaram. Tem mais 3 que eu vou deixar pendente como dever de casa. Está no livro Pontos e Contos. Você vai achar na internet, se você digitar o programa do Senhor, e você vai ver essa história com outras palavras, porque eu dei aqui uma roupagem nova à leitura do texto, para não ficar muito sisuda, sem dizer que Humberto de Campos tem fala sisuda, ele é um jornalista, ele escreve com muita capacidade.
Então eu fiquei pensando nesses 4 modelos, os melhores, os bons, os ricos, os sábios e os melhores. Fiquei pensando naquela parábola traçada em Mateus 20, que é a parábola do vinhateiro ou da vinha, ou dos trabalhadores da última hora, onde se insere a proposta da Margarete quando ela diz que o tema é os últimos serão os primeiros. Então imaginemos aqui a vinha onde nós somos chamados. Quem é que nos chamou? O Pai Nosso. Foi Ele que propiciou a oportunidade da porta do meio. A gente estava todo embolado do outro lado, com enorme dificuldade conscienciais para encontrar o que dizer diante do Hebreus 9:27, e depois da morte vem o juízo, mas a gente descobre a existência da porta do meio, da reencarnação. Então nós ganhamos um corpo. E quando então nós ganhamos um corpo, nós recebemos uma missão, conforme nos fala a questão 132 do Livro dos Espíritos. Qual é a finalidade da encarnação? Evolução. Mas na segunda parte da resposta dos Espíritos da questão 132, é bom estar atento a isso. Deus o quis, para que o homem se tornasse cooperador, co-obreiro da obra da criação, já que nos criou a sua imagem e semelhança. E é com o trabalho que nós vamos ascendendo a escala da perfeição, que é a felicidade que queremos. E onde que ele nos chamou a prestar essa colaboração? Na vinha. O universo. É claro que as nossas pernas são curtas, nossos braços são curtos para trabalhar em todo o universo, mas cada um de nós vive o seu universo, que é a sua casa, é a sua escola, é a Câmara Municipal, é a Prefeitura, é o gari, é o médico, é a cozinheira, é a cuidadora do idoso, é a dentista, odontóloga. Eu costumo dizer que a Margarete é a pessoa que todo mundo fica olhando para ela de boca aberta. Só para quebrar um pouquinho. Então, o universo onde nós somos chamados a prestar a nossa colaboração é a nossa vinha. E quem é o trabalhador? É todo aquele que já adquiriu a consciência de que o universo tem ordem. E quando que nós começamos a pensar isso? Antes mesmo do fêmur fraturado e que foi soldado pelo cuidado de alguém. Porque ele começou, na verdade, a perceber que ele precisava cooperar um com o outro, porque quando ele saía para caçar, alguém precisava tomar conta da caverna. E se a caça era muito grande, ele tinha que alguém para ajudar para carregar, para ir para casa. E aí ele descobre o sal, descobre o fogo, o processo vai se dando. Então, nós vamos nos humanizando. E eu estou colocando essa palavra, destacando a palavra em letras garrafais, humanizando, porque nos parece que antes de ser espírita é preciso se humanizar. É preciso aprender a ter compaixão. Como aquele ser lá atrás teve compaixão de alguém que quebrou o fêmur. E a compaixão se dá por aqueles que não têm a condição que nós temos, que são os piores. Seja o estado biológico, fisiológico ou mental, ele está no estado de necessidade. É isso que caracteriza verdadeiramente a ideia do amai-vos. Então, nós somos esses trabalhadores da vinha que nós somos chamados a prestar o nosso concurso. E enquanto nós prestamos o nosso concurso,
nós já nos humanizamos e agora nós vamos nos espiritizando. Que espiritizar não é se tornar espírita no sentido de frequentar centro espírita. Espiritizar é compreender que eu sou um espírito que neste momento estou vestido de um corpo masculino, mas que esse corpo é passageiro, conforme nos fala a questão 908 do Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos quais são os sinais que identificam alguém que cresce na hierarquia espiritual. E a resposta dos espíritos é memorável e encaixa nessa ideia, quando diz o seguinte: o homem prova a sua elevação quando os atos da vida corpórea estão em equilíbrio. Isso significa gostar de si mesmo. Eu me amo. Eu estou em equilíbrio com todas as coisas que tem, e eu sei que esses recursos foram dados por Deus, que gosta de mim. Então, por isso, eu vivencio toda a realidade possível no sentido de privilegiar, de cuidar bem dessas coisas, já que eu preciso também cuidar. Para cuidar do outro, eu preciso gostar de mim, porque eu só consigo gostar do outro se eu gosto de mim. Ama teu próximo como a ti mesmo, dentro das 3 ideias: ama a Deus, ama a ti mesmo e ama o próximo como a ti mesmo. As pessoas normalmente colocam os dois mandamentos juntos, eu os separo, para dar ênfase ao amar a si mesmo, porque quem não ama a si mesmo não ama o outro. Ponto. Então, esse trabalho da vinha é o trabalho no bem, que ainda não é a ideia que as religiões adotam, porque elas acabam com as suas placas discriminando outras religiões. Quando nós sabemos que no universo religioso eu nunca encontrei uma só que diz assim na placa da igreja: entra aqui que você aprende a vender maconha. Entra aqui que você aprende a roubar os outros. Eu sempre vejo lá: Jesus salva, Jesus redime, Jesus perdoa, Deus é Pai, Deus é bom, vivendo sob a égide do Espírito. Todos nós estamos buscando isso. O que significa dizer que, então, nesse contexto da vinha, nós temos pessoas diferentes que precisam ser respeitadas. E quando a Casa Espírita, quando a Câmara dos Vereadores abre esse espaço, um espaço que não é um espaço religioso, nem um espaço espiritualista, um espaço legalista, mas que contempla essa possibilidade de agrupar pessoas da diversidade, ela dá um passo no progresso no sentido de considerar a ideia do Pai, que quer que os homens façam leis que ajustem aos interesses coletivos. Na parábola ainda, nós temos a ideia de que uma turma chegou depois. Quem foi a turma que chegou depois? Porque uns foram trabalhar na primeira hora, outros na terceira hora, outros na 10ª hora. Tem uma turma que chegou na 10ª hora. E essa turma já chegou aqui para nós. Quando nós chegamos já tinha rádio, a TV, ainda que era aquela do bombril em cima com a câmera, a gente ficava girando lá, mas já tinha rádio, já tinha correio, já tinha carro, depois chegou o telefone. Então nós não enfrentamos a dificuldade das pessoas que enfrentaram a primeira hora. Lembra daqueles que foram lá para o Coliseu? Não tem uma turma que passou pelo Coliseu? Dos quais se pediu o quê? Deles se pediu o sangue. E de nós pede o quê? O suor. Ainda não somos capazes daquele sacrifício. Nós não somos capazes disso. Porque toda a ideia do programa do Senhor, lá da discussão, tanto do Nicodemos quanto a proposta do Malebel, que Jesus propõe, é a ideia do bem. Então, se a gente humaniza, se a gente espiritiza,
A gente vai pegar o código que nasce dessa ideia trazida por Jesus e fazer do Evangelho o código de moral universal. E que poderia, na verdade, ter apenas 2 leis, ou 3, se quisermos. Ama a Deus sobre todas as coisas, ama a ti mesmo e ama o próximo a ti mesmo. E nós podíamos empregar os vereadores. Desculpe, brincando com os meus amigos, eu também estou me alinhando dentro da proposta, porque se nós tivéssemos apenas 3 leis e todas elas fossem cumpridas, para que serviria o juiz? Para que serviria o policial, no meu caso? Para que serviria o agente penal? O guarda de trânsito? Nós teríamos resolvido o problema da felicidade, que é o salário, que todos nós queremos. Porque esse salário da vinha, essa proposta que nós buscamos, é a verdadeira felicidade que todos nós queremos. Eu nunca encontrei alguém que acordasse de manhã, eu digo isso repetidas vezes, nunca encontrei alguém que dissesse para sua esposa, para seu filho, para sua mãe, hoje eu quero me lascar todo. Já encontraram? Se encontrar interno, está doido. Eu quero ser feliz. E se eu perguntar aqui, alguém não quer ser feliz, tem alguém que pode não querer levantar a mão porque está com preguiça de levantar a mão. Mas se a gente chegar e falar assim, você quer mesmo ser infeliz? Não, peraí, eu não falei que quero ser feliz, mas agora eu reafirmo que eu quero ser feliz. Que nós queremos, porque é um desejo imanente. Esse desejo que ainda não está muito bem decifrado pelos nossos códigos interiores, mas nós queremos nos dar bem, ainda que às vezes escolhamos caminhos equivocados para se dar bem. Mas o se dar bem, no sentido que a doutrina espírita traz para nós, é a felicidade que todos nós queremos, que vai encher o vazio essencial que muitos de nós ainda não percebeu. E a gente procura isso no dinheiro, no sexo, na droga, na bebida, na compra, na acumulação de coisas. E são milhares de problemas que nós temos aí. Por isso que, então, essa questão da doutrina espírita, ela nos traz para uma grande ideia, e eu tenho pensado muito disso. A doutrina espírita existe para resolver os grandes problemas humanos. E quais são os grandes problemas humanos? Nós temos hoje, talvez o mais aflitivo, presidente, o mais aflitivo problema da nossa sociedade hoje é a droga. Quando nós vamos examinar as estatísticas hoje dos presídios, os crimes que estão conexos com a droga de forma direta ou que estão de forma indireta conexos às drogas, estão enchendo as cadeias. Mas a gente não fala disso na escola. E nós, pais, não procuramos também ir lá na escola pedir para inserir a ideia de formar. Não a escola do ser integral, não a escola do tempo integral, mas a escola do ser integral. Do ser biopsico, sócio espiritual. E o Estatuto da Criança e Adolescente já fala isso, lá no artigo 3º. Eu estou vice-presidente do Conselho Estadual sobre Droga. Aliás, eu queria dizer aqui que esse município entrou lá no COESAD e ele recebe uma verba em razão de ter um conselho municipal sobre droga atuante. Se não chegou essa notícia, o Ibatiba foi, na verdade, privilegiada com uma verba em razão de ter um conselho estadual sobre droga que define a questão da política do setor. E a gente está lutando para que esses conselhos se formem. Porque, na verdade, a ideia espírita não é a ideia religiosa em si. Ela tem, sim, um viés religioso, e eu defendo, inclusive, que o triângulo isósceles de filosofia que pergunta, ciência que responde e moral religiosa, ele seja igual tratado. Mas que nós não podemos esquecer que nós somos pessoas inteligentes, que somos capazes de formular ideias, alimentar a própria Câmara, a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, de ideias que possam melhorar não apenas a ideia de direitos, porque a gente hoje trabalha muito com a ideia de direitos, mas a gente não encontra muita gente lutando por responsabilidades.
O cidadão de bem, o homem de bem, o homem que se insere nesse contexto do texto de Mateus, é o homem de bem. Não necessariamente espírita, não necessariamente católico, não necessariamente evangélico. O homem de bem. E o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, ele tem lá um conceito do que seja o homem de bem. São 19 qualidades que estão elencadas lá, e não estão todas, porque a última frase diz assim: aqui estão algumas delas que poderiam, na verdade, propiciar essa ideia de termos uma sociedade fraterna, justa, solidária, segura, pacífica, onde nós teríamos abolido as prisões e toda forma de repressão à pessoa, porque o modelo de Kardec está apontado lá na questão 685A. Alguém que é candidato a vereador hoje, que quer fazer uma plataforma de governo excelência, pega a resposta de Kardec na questão 685A e vai ter lá bons assuntos para discutir na sua campanha política. Por quê? Kardec não está falando de partido, mas está falando de interesse coletivo. E quando ele está colocando essa questão aqui, a proposta, porque a proposta espírita é universal. A proposta espírita atende a espíritos, seja ele em qualquer situação que tiver. Os evangélicos fazem um trabalho excelente aí, nos presídios, nas ruas e nos hospitais. Os católicos também. E por que nós não podemos nos juntar com as ideias convergentes para fazer a ideia de um só rebanho e um só pastor, já que o Pai é único, já que nós somos irmãos? E Kardec responde essa questão quando ele é perguntado: o Espiritismo será a religião do futuro? Não, não será. Mas os princípios espíritas serão incorporados pelas ideias dos homens que estudam a questão e vão chegar, porque sendo ele de uma origem única, não pode ter duas interpretações, assim como o próprio Evangelho segundo o Espiritismo nos fala na aliança da ciência e religião. E a ciência e a religião, sendo da mesma origem de Deus, elas não podem se contradizer. E se há contradições, é porque os homens não encontraram o ponto comum a respeito disso. Como é que está meu tempo? Ela não falou, ela tinha que ter me falado. Porque eu estava pensando em ficar mais 2 horas. Mas eu fui olhar para ela, entendeu? Então, o que eu quero dizer para nós aqui, sobretudo, para encerrar então, porque eu tenho que respeitar as regras, é o seguinte: nós somos esse trabalhador da última hora. Nós somos aquele que recebemos todos os recursos possíveis para fazer o mundo melhor. E qual é o limite das forças? Questão 632, aliás, 642 do Livro Espírito. Para agradar a Deus basta não fazer o mal? Resposta: não. É preciso fazer todo o bem ao nosso alcance, porquanto responderemos pelo mal resultado do bem não feito. Então é um desafio. É um desafio posto pelo vereador que proponente, é um desafio pela Casa Espírita, e é um desafio que cada um de nós impõe à nossa consciência. Eu fico muito feliz de estar podendo falar dessas coisas nesse espaço, porque em qualquer espaço que nós fomos chamados, nós precisamos, em verdade, dar o testemunho do nosso entusiasmo, da nossa alegria, da nossa esperança e da certeza que todos nós, sem exceção, em qualquer bandeira que tiver, em qualquer lugar que tiver, que trabalharmos no bem, nós teremos como salário a felicidade. Muito obrigado, muita paz, que Jesus nos abençoe.